Hoje nós vamos terminar aqui esta série no Salmo 91 e hoje eu quero falar sobre como aplicar de verdade o Salmo 91. Um detalhe, a gente ouve muita besteira nesse salmo. Muita coisa que as pessoas falam que nada tem a ver com a verdade das Escrituras. E eu quero te falar uma coisa, assiste esse vídeo, fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender com a conclusão que a gente vai fazer. Bora pro vídeo? Pois bem, estamos aqui no Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia simbólico de número 100, hoje é o dia 100 desse projeto, faltam 83 dias, que são os últimos 83 dias desse semestre, ok? Nós temos aqui mais uma vez o Salmo 91. Como eu falei para vocês, nós estamos em uma série no Salmo 91. Já fiz 2 vídeos, né, falando sobre algumas formas de interpretar o texto, algumas técnicas para nos ajudar a perceber melhor as verdades do texto, ok? E agora, nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco mais da aplicação do texto. Isso que eu vou falar aqui hoje, eu vou falar a superfície dessa verdade, ou desse tema, ou desta avaliação bíblica, ok? Porque eu não teria tempo, talvez precisaria de horas e horas explicando isso, aulas e mais aulas explicando sobre isso, e isso é algo que eu faço lá no Método Leia, ok? Aqui eu dou pitadas do Método Leia, né, porque eu não tenho tempo, mas lá no Método Leia, no desafio, né, no nosso curso, a gente explica isso de forma extensiva, de forma precisa e completa, e com certeza extremamente organizada, né? Pois bem, então o que eu quero te explicar hoje é que o que a gente vê de aplicação no Salmo 91, né, são geralmente aplicações um tanto equivocadas, ou aplicações que não levam em consideração onde esse texto está situado no tempo, onde esse texto está situado na questão das alianças de Deus com o povo. E por vezes nós vamos ver pessoas pregando ou falando ou ensinando, e com certeza a grande gama de cristãos crendo no Salmo 91, crendo, né, de forma equivocada naquilo que esse texto diz. O que nós vemos aqui no texto? Nós vemos uma série de promessas, vamos dizer assim, de que Deus daria livramento em toda e qualquer situação. A primeira grande verdade que a gente deve desmistificar aqui, detalhe, né? Livramento para aqueles que estiverem nessa condição aqui, né? De habitar a sombra do Onipotente, de descansar à sombra do Onipotente, de ter Deus como seu refúgio, ou seja, aqui a gente já entende que é alguém que sirva a Deus de fato, ok? Mas o que a gente pode perceber, a primeira grande falácia sobre esse texto, o primeiro grande problema sobre o que a gente encontra, né, por aí sendo falado nesse texto, é a de que a gente não vai, o cristão ele não vai ter problemas, ou ele não vai passar por situações adversas, ou que, olha só, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, ali o versículo 7. Né? Por vezes usa-se este versículo para falar, olha, os problemas vão ocorrer lá fora, mas aqui na nossa vida, na vida do cristão, não. Né? Eu já vi, por exemplo, posts na internet em que as pessoas colocam lá por exemplo, de uma cidade que foi devastada aí por uma enchente, e de repente o pessoal coloca o post ali de uma igreja evangélica que ficou intacta. Não é nem intacta, né? Mas que ficou um pouco de pé ali, e tudo o resto ao redor ali destruído. E aí as pessoas usam esse tipo de versículo e falam, tá vendo aí?
esta igreja servia a Deus, por isso as paredes dela não caíram, enfim. Sabe, é esse tipo de baboseira. E quando se faz isso, tem-se vários problemas, né? Primeiro que você menospreza todo o restante da população daquela cidade. Segundo que você está desconsiderando o amor ao próximo que você deve ter. Terceiro, que você não está levando em consideração, você está pegando um fato isolado, você não está levando em consideração todo o restante, todas as outras igrejas evangélicas de pessoas que serviam a Deus, que foram eventualmente destruídas também naquela enchente. As casas dessas pessoas que serviam a Deus, né, também provavelmente foram destruídas nessa enchente. Então, assim, o dizer que não vai passar por provações, por problemas, por dificuldades, ou que Deus livrará de todas as dificuldades, é uma grande falácia nesse texto, mesmo porque o texto apresenta várias e várias adversidades que sobrevirão, de fato, à vida daquele que está com Deus, inclusive daquele que está com Deus. Pois bem, pensar assim também nos leva a desconsiderar várias coisas, vários outros textos bíblicos. Né? Pensar que alguém que está servindo a Deus não passará por problemas nos faz desconsiderar a vida dos apóstolos, nos faz desconsiderar a vida, por exemplo, de Abraão, de Moisés, a vida de Davi, de homens de Deus, de fato, que a Bíblia declara como homens de Deus, e que passaram por diversas situações extremamente problemáticas e que de nem todas eles saíram vitoriosos. Essa é uma grande verdade. E aqui a gente percebe um segundo ponto nesse texto, na interpretação errada desse texto, é que as pessoas falam, os que falam que pode passar por provação dizem que Deus vai livrar exatamente de todas, e isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. De que Deus livrará, isso eu estou falando fisicamente, tá? Fisicamente aqui nesta terra. De que Deus livrará de todos os problemas, de todas as aflições. Isso não é uma verdade, porque por vezes os homens inclusive passam ali dentro, passam por toda aquela situação, por todo aquele problema. Okay? Como foi Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Eles de fato passaram dentro da fornalha. Okay? Sim, Deus esteve com eles ali naquele momento, eles não morreram e aquilo glorificou a Deus, sem dúvida nenhuma, e a gente glorifica a Deus até hoje por isso. Porém, se a gente pegar, por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo 11, nós vamos ver nos versículos finais do texto que vários e vários outros homens que serviram a Deus, heróis da fé, vários e vários outros morreram de forma trágica, morreram diante de grandes provações, de grandes perseguições, de grandes problemas. É só a gente pegar o exemplo dos apóstolos, é só a gente pegar o exemplo do nosso próprio Mestre, o Cristo. Então veja, outra grande falácia desse texto é dizer que, olha, Deus pode até não te livrar do problema, mas Ele vai te livrar no meio do problema. Essa é uma frase aí, um chavão, né, do meio cristão. Mas nem sempre Deus vai nos livrar de todos os problemas. Olha a oração de Paulo pedindo a Deus que o livrasse daquele espinho na carne. A gente não sabe o que é, mas era um problema, era uma adversidade, era uma situação terrível para Paulo. E ele ora a Deus e Deus fala, olha Paulo, a minha graça te passa, você vai passar por isso aí mesmo. Então a gente não pode se iludir com aquilo que a Bíblia não diz. Aí talvez você fale assim, mas pastor, professor, mas o texto, quando eu leio, ele me dá essa impressão. E de fato, quando você lê ele te dá essa impressão. Por quê? Porque ele está dentro de uma aliança, e esta é a aliança da lei. Eu não tenho tempo para explicar aqui o que significa estar dentro da aliança da lei. Mas o que a gente percebe aqui é que lá na lei
haviam premissas de que se as pessoas obedecessem a Deus de fato, eles seriam abençoados na terra. Eles não teriam, eles não sofreriam diversas consequências de coisas erradas aqui na terra. Por quê? Porque eles estariam obedecendo a Deus, ok? E eles sofreriam somente as boas consequências desta obediência. Pois bem, só que nós hoje não estamos na lei, nós estamos na graça. Portanto, a lei ela não se aplica a nós de forma direta. O que nós podemos aplicar da lei de Deus para a nossa vida é aquilo que a lei tem de princípios para nós. E, portanto, todo texto que está enquadrado ou que foi escrito no período e dentro da aliança da lei, nós precisamos usar um certo filtro na hora de interpretar ele, na hora de aplicar ele, ou melhor, de aplicar ele à nossa vida. Qual é esse filtro? É o filtro da graça. É o filtro da nossa aliança, a aliança em que nós vivemos. Qual é, então, o princípio que nós temos nesse texto? Eu não vou ter tempo para avaliar aqui todo o texto, mostrar detalhe por detalhe para vocês, isso eu faço lá no desafio, mas qual é o grande princípio que está aqui dentro desse texto e que nós podemos aplicar ele de forma precisa para nós e de forma saudável, de fato, para a igreja, né? Como é o quarto pilar do nosso método Leia. É simples. É que Deus, Ele pode permitir que passemos por diversas situações, mas, de alguma forma, ou no presente, ou na vida vindoura, Ele nos livrará de todos os males. O detalhe aqui está, ou na vida presente, ou na vida vindoura. Porque pode ser que Deus nos livre hoje de situações, Ele está continuamente nos livrando. Mas pode ser que um dia eu adoeça e Deus não me livre dessa doença e eu morra com essa doença e por causa dessa doença. Pode ser que algum de nós viajando sofra um acidente, seja de carro, seja de avião, seja como for. E pode ser que Deus não nos livre desse acidente. Pode ser. Talvez as pessoas mais assim efusivas vão falar: tá amarrado isso aí, pastor, e tal, não sei o quê. Mas quantas pessoas, quantos cristãos verdadeiros você já viu morrer doentes? Vários, inúmeros. Quantos morreram por situações trágicas? Não dá para contar. É só olhar a vida dos apóstolos, por exemplo. Então, assim, Deus ele pode nos livrar aqui hoje, sim. Mas caso Ele não nos livre aqui hoje, nós temos plena convicção do livramento na vida vindoura. E aí na vida vindoura, naquela que nós estamos aguardando, que estamos esperando, nós sabemos, o Senhor é o nosso refúgio. Independente desta vida aqui, nós sabemos que habitamos nele, que vivemos nele, que estamos escondidos no Senhor. E que um dia, nada mais disso, nos acometerá. Nada mais desses problemas se chegará de fato à nossa vida. Porque o Senhor terá nos dado vida eterna de forma definitiva e glorificada. Como diz Filipenses 3,16. Então, meus irmãos, que a gente possa avaliar sempre o texto conforme a sua aliança. Que a gente possa ter isso como uma base e, claro, a gente precisa aprender então as alianças e isso a gente ensina lá no desafio também, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.